Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast com Fala Vale Podcast apresentando. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Salomão. Ele é médico ginecologista, obstetra, vereador já por 2 mandatos aqui na cidade de Jacareí e empresário também, pai. E hoje eu tô com ele aqui para esse bate-papo. Doutor. Fala, Diegão. Beleza? Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Fica à vontade. Se apresenta um pouco para a galera aí. Se quiser olhar aqui direto para a câmera. Primeiro, agradecer vocês aí do Fala Vale Podcast. Aliás, aí um espaço muito bonito aqui em Jacareí. Gostou? Gostei demais aí. Você que tem uma empresa aí, prestigia os meninos aí, que essa propaganda hoje podcast aí é muito legal, né? E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho dos nossos projetos, contando um pouquinho da nossa história aí. Legal, legal. Seja bem-vindo aqui. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida também, quiser saber alguma coisa de Jacareí aí, sobre tudo o que aconteceu, o que acontece na nossa cidade, pode deixar seus comentários aqui que o doutor vai estar respondendo vocês aí, a gente vai estar respondendo vocês também. Doutor, se apresenta um pouquinho. Você é médico, onde você trabalha, você mora aqui em Jacareí ainda, é empresário também. Conta pra gente um pouquinho de quem é Rodrigo Salomão. Bom, sou médico, vim para cá logo depois que me formei, né? Sou de São José dos Campos, fiz o caminho inverso que muita gente faz. Escolhi Jacareí como minha cidade. Me casei, minha esposa era daqui e acabei vindo morar em Jacareí. Fazem 22 anos que eu moro aqui em Jacareí. Toda a minha carreira de médico foi trilhada aqui em Jacareí. Me casei, tive 2 filhos, o Lucas e a Júlia, e atualmente trabalho no Hospital São Francisco, trabalho na Santa Casa de Jacareí e tenho meu consultório na Unimater. Em São José hoje só trabalho no Hospital Vivale, vou lá um pouquinho, uma vez por mês aqui, mas toda a nossa vida é focada aqui em Jacareí. Escolhi entrar na política, disputei a primeira vez em 2012, quase fui eleito. Na primeira eleição já tive mais de 1.000 votos, 1.076 votos, e em 2016 fui eleito pela primeira vez, dobrando a votação, já tendo mais de 2.000 votos. E na última, e fui reeleito em 2020, onde fui o vereador mais votado do meu antigo partido, que é o PSDB. Que legal, então, é uma trajetória bacana. Eu vou falar como morador aqui de Jacareí. A gente até costuma dizer em casa, quando a gente sai para comer alguma coisa, para dar uma volta, a gente vai para São José. Muita gente faz isso, muitos amigos nossos também. Porque às vezes Jacareí não tem uns locais tão legais e tal. E eu vejo assim, você saiu de São José e veio para cá, escolheu trabalhar aqui, tá aqui já 2 mandatos como vereador aqui na cidade. E me fala uma coisa, você está finalizando o seu 2º mandato como vereador, né? Quais são os legados que você deixa para a cidade, para Jacareí? O que você fez? Eu sou autor de mais de 50 projetos de leis, mas tem alguns que são muito relevantes para a cidade. Um deles é a Lei da Ficha Limpa Municipal, onde eu trouxe toda a ideia da ficha limpa que existe hoje para a política para dentro da administração municipal. Então hoje ninguém mais condenado pela justiça pode assumir um cargo na prefeitura de Jacareí. Quem era concursado antes da gente fazer o projeto, continua porque era direito adquirido. Concurso daqui para frente, ficha limpa. E os cargos comissionados, que são aqueles que são contratados pelo prefeito sem concurso público, são os cargos de confiança, esses tiveram que ser ficha limpa a partir da aprovação da lei. Então, quem tinha a ficha suja teve que ser exonerado. Mas foi uma grande briga. Imagino. Quando a gente propôs esse projeto, o prefeito Isaías Santana ele vetou. Ele não queria esse projeto. Então, ele vetou, o projeto voltou para a Câmara, nós derrubamos o veto dele e a gente começou uma batalha judicial que durou 6 anos. Chegando até no Supremo Tribunal Federal, onde eu tive o ganho de causa em última instância. Por unanimidade, os 5 ministros da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal votaram a nosso favor. Então esse é um legado, não só para Jacareí, mas para o Brasil inteiro. A minha lei, feita aqui em Jacareí, da ficha limpa, passou a ser uma jurisprudência para todas as câmaras municipais do Brasil inteiro. Qualquer cidadezinha hoje, de pequeno, médio, grande porte, que quiser instaurar a lei da ficha limpa, já tem um julgamento em última instância dizendo que ela é legal e que o município pode caminhar nesse sentido da honestidade e da transparência. E outro projeto de lei que a gente deixou um grande legado para a cidade foi a Lei das Emendas Impositivas, onde a Câmara impõe no orçamento 1,2% da receita corrente líquida.
50% desse valor na área de saúde e 50% nas demais áreas. Então, várias entidades de esporte, as entidades assistenciais do município, os asilos, por exemplo, as ONGs, quem faz trabalho cultural, tipo o pessoal da capoeira, várias dessas entidades, organizações não governamentais, hoje elas só existem por conta desse projeto de lei. São informações, diretor, que eu não sabia também em relação ao legado que você deixou. Essa da ficha limpa aí já é uma que favorece muito, né, nós como cidadãos aqui da cidade, mas do país inteiro. Porque a honestidade ela tem que ser, em primeiro lugar, inclusive o que eu estava falando aqui agora, muita gente cansou da política devido a muita corrupção, do que acontece, sabe? De muita coisa errada que acontece, entendeu? Então essa ideia da ficha limpa aí, ela realmente vai ajudar muito. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo alemão que chama George Lichtenberg, que ele diz assim: quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. E é tanta falcatrua da classe política que eles foram descredibilizando, a população está descrente. Mas os bons têm que se levantar. Né? Os bons têm que ocupar esses espaços na política, porque a política está presente na nossa vida o tempo inteiro. Todo, né? O cidadão ele não pode falar, não gosto de política, não quero nem saber disso. Ele está se omitindo e está deixando que pessoas ruins ocupem os cargos de pessoas boas que podiam estar lá governando e decidindo o nosso futuro. E fazendo algo de bom para a cidade, né? Sim. Eu confesso que por muito tempo eu deixei a política de lado. Eu acredito que muita gente também que está ouvindo isso tem deixado a política de lado por não acreditar, às vezes, em vários políticos que somem, mas na época da eleição aparecem fazendo um monte de coisas, um monte de obras e tal, roubam dinheiro, enfim, um monte de coisa. Mas a gente precisa fazer o que você falou. A gente de bem precisa lutar e entender quem é quem, qual foi o mandato, esclarecer certas coisas, procurar entender de fato quem é a pessoa. Né? Você já está há 2 anos como vereador. Então você deve ter... Há 8 anos. 8 anos, eu ia falar 2 mandatos. 8 anos já como vereador aqui na cidade, deve ter visto muita coisa, muita mentira, muita corrupção, muita fake news. Pode contar um pouquinho pra gente de algumas coisas? A gente vê aí, a gente sempre contestou, mesmo sendo o mais votado do partido do atual prefeito, a gente nunca teve um bom relacionamento, né? Tanto que eu hoje nem faço mais parte desse grupo político, a gente tem um novo grupo político, porque é tudo aquilo que a gente se imaginava, por idealismo, de uma cidade diferente, uma cidade mais moderna, uma cidade próspera, nada disso aconteceu. Ele atravancou o desenvolvimento da cidade junto com o seu pupilo, que é o candidato a prefeito dele, o Celso Florencio. A gente está aqui no Flórida e aqui a gente tem um exemplo claro do que foi essa administração. Se andar aqui cerca de 1,5 km, 2 ali para frente, você vai ver um cartão postal negativo da cidade, que é o viaduto torto que foi construído pelo Celso Florencio. Nem inauguraram aquilo lá. Você passa lá, adoram fazer uma inauguração de obra lá, o viaduto torto continua sem nome, não tiveram nem a coragem de inaugurar e muito menos deveriam ter pedido desculpa para a população pela não vou usar outra palavra, pela besteira que eles fizeram com o dinheiro público. E virou meme, né? Virou meme essa ponte aí. Você de Jacareí, que já viu essa ponte. Qual é o nome lá? Oi? Qual que é o nome dessa ponte? Não, a gente tem que diferenciar. A ponte Mário Covas, sempre ponte é o que passa sobre rio. Então ali a gente tem a ponte Mário Covas. E tem o viaduto torto, que não tem nome. É o viaduto torto que não tem nome. É o viaduto torto que tá sem nome. Ô, diretor, isso aqui... Mas a gente pode... Diz que tem que morrer para poder você homenagear alguém. Mas ali eu acho que cabe ali Celso Florencio e Isaías Santana, eu acho que eram dois nomes ali que podiam ser dados. O Celso, que é candidato a prefeito, tá querendo descolar do viaduto, jogar para cima de outro candidato. Mas sabe aquela música... Não adianta, Celso. O viaduto lá é a sua casca de bala. Você vai ter que prestar conta disso daí para a população. Ó, e virou meme, hein? Esse viaduto torto aí, você de Jacareí sabe que virou meme. Tava bom, tava ruim, parece que agora piorou. Diego, vamos falar a verdade aqui. Que a gente tá falando aqui. Pipocou quando perguntou aqui?
O cara já gravou, faz os cortezinhos amanhã, pô, já tem um conteúdo, ó, vou postar pra você aqui, tem um monte de conteúdo, começa a alimentar a rede social. É o papo que o Marçal tá fazendo. O cara tá postando 15, 20 vídeos por dia, os cortezinhos das entrevistas. Vou colocar em podcast, não, eu quero pra rede social, pro Instagram. É isso, eu quero os cortes pra ali, os cortes simples, básicos, e vai que um desses viraliza. E aqui, no AlugaCast, você tem tudo isso. Quer saber mais? Clica aqui e fale direto com a gente. Teve alguns candidatos aí que ficaram um pouco, sabe, contornando. Diz que o pai do viaduto veio aqui, da hora que você perguntou do viaduto. Não, pergunta só o que tá no script aí. Que a assessoria ficou brava. Aqui, não, vou te deixar à vontade, mas comigo não tem problema não. Quiser perguntar, pode perguntar, que nós vamos responder tudo. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó. É uma pesquisa aqui em Jacareí com alguns moradores e perguntando, né? O que você tem de perguntas para os candidatos a prefeitos aqui. Inclusive, você que está assistindo, se você quiser deixar essas perguntas nos perfis deles, é muito importante que faça isso, inclusive no nosso aqui do Fala Vale Podcast também. E muitos falaram em relação a esse viaduto torto aí, que não terminou, que virou uma bagunça, igual aquele meme, né? Tava ruim, tava bom, agora parece que piorou. E a gente não teve uma explicação tão boa, assim, sabe? O que falaram foi o seguinte, que contrataram uma empresa para fazer isso aí, a empresa foi lá, fez, só que a empresa errou, e aí a empresa foi lá consertar e não cobrou nada no município. Mas, pô, que desculpa mais farrapada. Bom, mentira. Né? Vamos começar já rebatendo a mentira. Aqui nós estamos para falar a verdade. Vamos falar ali daquelas duas obras que estão uma do lado da outra. Da ponte, a ponte que foi feita sobre o Rio Paraíba, que é a Ponte Mário Covas, ela era para custar 17 milhões e ficou 35 milhões para os cofres da prefeitura, o dobro. O viaduto torto, que era melhor ter feito uma rotatória, que era o projeto inicial, eles foram na Câmara e mentiram, porque desde lá de trás eu estou contestando, interpelando o próprio Celso e os engenheiros da Secretaria de Planejamento que foram os responsáveis, que tocaram essa obra, que é uma aberração para o município. Eles disseram, vai ter que desapropriar tal área, vai ficar em 3 milhões, não tem dinheiro. Pois bem, fizeram aquela porcaria que era para custar R$1,5 milhão e no final, sabe para quanto foi? 6 milhões de reais. Caraca. O cara não sabe fazer obra, o cara é incompetente para tocar a obra, né? É diferente quando você é um cara estudioso, mas não tem o traquejo de tocar as coisas que você aprende no livro, às vezes é diferente daquilo que você na prática, no dia a dia. Você tem que ter o traquejo. Largou a obra lá e ficou aquela porcaria. O município não pode aceitar aquilo. Como é que a gente está numa região que é industrial? Essa obra foi feita até para aliviar o trânsito de caminhões. Ali a gente tem várias empresas grandes ali, cervejarias, diversas empresas, e não pode passar um caminhão em cima do viaduto torto porque você não entala. Não adianta querer justificar o injustificável. É melhor chegar e falar assim, eu errei, população de Jacareí, me desculpa. Eles não têm nem humildade de fazer isso daí. Porque o Celso, isso está na conta do Celso e agora está querendo se desvencilhar. Essa é a política ruim, de não assumir aquilo que é responsabilidade sua. Eu vejo que é mais fácil eles passarem o pano, manipularem uma informação do que falarem a verdade. Né? E o povo, às vezes, aceita. Muitas das vezes, aceita. Na verdade, a gente nunca viu uma campanha eleitoral tão suja como eles estão fazendo aqui em Jacareí. Você que deve ter recebido vários jornais tentando desconstruir a minha imagem, me imputando algo que eu nunca fiz na vida, e o próprio jornal tendendo aí para promover a figura do seu Celso Florencio. Fica essa pulga atrás da orelha. Divulgaram uma pesquisa registrada, fajuta, uma pesquisa até para você que está nos ouvindo, que isso não existe. Entrevistaram 400 pessoas, que talvez fosse uma amostragem interessante aqui em Jacareí. Na estimulada, com 85% de indeciso, que também não existe. Uma boa pesquisa, no máximo 20% na estimulada. Na espontânea, sim. Você pode ter os 85% de indeciso. Na estimulada, nunca. Daí você faz as contas. Se entrevistaram 400, você tem 85% de indeciso, 15% votou, 60 pessoas. O rapaz lá, colocaram ele com 17%, ele teve 8 votos do 400. E fala que ele é o grande adversário do Hamilton. Tá os dois afinando para nós. O Hamilton não quer bater de frente com a gente, porque a gente sabe que a gente tem muita coisa para falar do PT, e o Celso sabe que tá lá atrás aí e tá querendo aí enganar a população de Jacareí. Essa é a política ruim. Eu fico imaginando, Diego, se eles fazem isso antes de entrar,
Imagina depois. Imagina depois que eles vão fazer a hora que estiver entre quatro paredes. É algo sério que o morador de Jacareí precisa se atentar, conhecer cada um, conhecer o plano de governo, conhecer o que a pessoa fez, o que ela deixou de fazer, conhecer os pontos bons e os negativos também, para na hora de votar ali saber quem está escolhendo, porque a responsabilidade é nossa também, como morador, de escolher a pessoa certa ou não, né? E por que você decidiu entrar para prefeito, se candidatar para prefeito, você terminando o seu mandato? Eu tenho uma grande responsabilidade, Diego. Eu aprendi a enxergar a cidade de diversos ângulos. Primeiro, como munícipe, vivendo as dificuldades que tem na nossa cidade, sofrendo as mazelas da cidade, uma cidade mal cuidada, esburacada, saúde ruim, educação ruim, trânsito ruim. Eu sofro na pele o que cada um de vocês sofre no dia a dia. Tenho uma experiência como empresário e comerciante que eu sou aqui nessa cidade e não existe melhor programa social do que a geração de emprego. Se o poder público não atrapalhar a vida de quem quer empreender, é bom. Se ele puder ajudar, melhor ainda. Ótimo, melhor ainda. E eles não enxergam. Parece que o empresário, o comerciante é inimigo do poder público aqui. Eles não deixam, nós precisamos prosperar, né? Eles não querem que a nossa cidade prospere e segure o desenvolvimento da cidade. Por isso que o jacarense tem que fazer uma grande pergunta esse ano. Nós temos duas cidades, uma colada na outra, São José e Jacareí, com um orçamento per capita muito parecido. Então, se você pegar o que se arrecada lá, dividir pelo número da população, é muito parecido São José com Jacareí, o resultado final. Por que existe esse abismo no desenvolvimento? Por conta das administrações que passaram por aqui. O PT que sangrou na cidade durante 16 anos e o Isaías que parou a cidade no tempo por 8 anos. Nós precisamos prosperar, né? Nós temos que levar a cidade para o caminho do futuro. E é nesse sentido que a gente vai governar Jacareí. Também tenho minha visão como político. Aí teve 2 mandatos de vereador que eu aprendi a conhecer a máquina pública. Aprendi as leis, como funciona, ouvir a população, e isso me torna capaz, não estou caindo lá de paraquedas, né? Eu já sei como é o relacionamento com a Câmara Municipal, já sei conheço as leis, o que pode, o que não pode. E minha experiência como médico, de mais de 20 anos, atuando como médico aqui na linha de frente da cidade, onde eu aprendi, já fiz mais de 7.000 partos aqui, onde eu aprendi, Diego, mais do que cuidar de pessoas, a escutar as pessoas. E é isso que a gente tem feito aí ao longo desses últimos meses, para que a gente pudesse construir, escutando as pessoas, para que a gente pudesse construir um plano de governo que fosse assertivo, para que a gente realmente mudasse a vida do jacareense. Que legal, fico feliz de ouvir isso aí. Eu sei que todos os políticos, né, eles prometem, falam um plano de governo com muitas coisas bacanas, atraentes, algumas até promessas e tal, mas você está ali 8 anos já dentro da política, dentro do negócio mesmo, você sabe muito melhor como funciona do que quem está fora. E vamos lá, e quais são os seus planos de governo? Qual a sua prioridade? O que você faria hoje se fosse dia 1º aí com o mandato? Primeiro a gente tem que agir com muita sinceridade com você que está nos assistindo. O Isaías está deixando a cidade endividada. Quando ele assumiu o mandato, a dívida era em torno de 230 milhões. Hoje está entregando com 570 milhões de dívida. 570 milhões de dívida? 570 milhões de dívida. Talvez ele e o Celso Florencio fizeram toda essa dívida e agora não conseguiram realizar as obras, tudo atrasado, tudo com preço, foram feitos aditamentos exorbitantes, obra, como eu disse, a ponte custando o dobro, o viaduto torto custou 4 vezes mais para construir aquela porcaria. Pega as obras lá da região do córrego do Tanquinho, que essa grande obra que está sendo feita, era para custar 55, já está em 71 e eles não estão, passaram um pouco mais da metade. Fica pensando onde vai chegar. Olha a incompetência dessa gente, com tanta falta de planejamento, para executar essas obras. E o responsável por todas essas obras foi o Celso Florencio. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça da população de Jacareí. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu sempre digo, eu prefiro falar um não do que um sim e não cumprir. Então, o que a gente pretende fazer? Levar a cidade para uma administração moderna.
A gente precisa aumentar a arrecadação. E a arrecadação não significa você aumentar a arrecadação aumentando imposto, penalizando os munícipes. A gente tem que levar a nossa cidade para o futuro, para trazer mais empresas, gerar mais emprego e aumentar a arrecadação dessa maneira, nesse sentido. Por isso a gente precisa destravar o plano diretor. Então, grandes obras, talvez o município não tenha perna para fazer. Mas nós vamos botar para funcionar de maneira eficiente o que já existe. Mas tem uma coisa que para mim vai ser questão de honra fazer. Nós vamos construir o nosso hospital municipal. Eu sou médico e sei o tanto que a cidade precisa de ter um hospital municipal. É incabível hoje você pensar que uma cidade com 240 mil habitantes, que a gente não tem um hospital público de ponta. Saúde é o que a gente tem de mais importante e vai ser a nossa prioridade, Diego. Isso é importante. A minha irmã, ela trabalha no UPA, ela é técnica em enfermagem já não sei quantos anos, bastante tempo, e ela reclama demais do recurso que o governo coloca ali para eles ali. São situações assim, de uma pessoa ter que cuidar de várias outras ali no leito, né? Um funcionário. E é triste de ver que ela falou que falta, às vezes, ferramentas para trabalho, às vezes uma gases, às vezes alguma coisa para uma cirurgia. E aí eu pergunto, aonde que está indo o dinheiro? Que é muito dinheiro? Cara, o orçamento da saúde aqui em Jacareí é mais de 300 milhões de reais por ano. E eu sempre fui um crítico, para quem acompanha o nosso histórico lá dentro da Câmara Municipal, eu sempre digo, gastaram e não deixaram nenhum legado para a saúde da cidade. Um caos. Sou solidário, às vezes muita gente, a gente vê, Diego, o pessoal culpando o atendimento na UPA, mas a gente que conhece, a gente tem que ter um olhar clínico diferente. Muitos dos atendimentos que são feitos lá são atendimentos que não são urgência e emergência. E isso vai inflando, né, a unidade que foi projetada para isso, para atendimento dos os casos de urgência e emergência. Uhum. Mas por que isso acontece? Porque os postos de saúde não funcionam de uma maneira adequada. A pessoa não encontra atendimento no posto de saúde e acaba, por desespero, procurando a UPA. Então, vai lá numa unidade de atendimento de urgência e emergência para trocar uma receita, porque para tratar uma dor que já está há 15 dias, coisas que teriam que ser resolvidas dentro das unidades de saúde. Eu não acho legal esse sistema de saúde da família de forma isolada, é outra coisa que nós vamos intervir, nós vamos, junto com o atendimento da saúde da família, voltar os profissionais das especialidades básicas nos postos de saúde. Então nós vamos ter a saúde da família, onde você tem um clínico geral, mas nós vamos ter o pediatra e vamos ter o médico ginecologista. A senhora tem muita gente que vai nos assistir, Diego, que as mulheres da nossa cidade estão sendo maltratadas. Faz mais de 10 anos que não passa no médico ginecologista. E por que não tem o médico ginecologista para elas? Porque não tem o médico ginecologista na rede. Elas são atendidas pela enfermagem ou por um médico generalista. Então, às vezes, ela não tem esse olhar do especialista. Então, aquela dificuldade para tratar um mioma que está sangrando, um corrimento que fica recidivando, e a mulherada, e nossa mulherada está sofrendo. A gente precisa fazer isso diferente, precisa cuidar do nosso povo com mais carinho. Para ser prefeito, tem que gostar de gente. E nada mais do que uma pessoa que está ali na linha de frente, ali na área da saúde, ali lidando com pessoas o tempo todo, né? Uhum. Todos os dias. E deixa eu te falar uma outra coisa. Tem uma pergunta aqui em relação ao Coronel Helder, seu vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Qual impacto isso tem na segurança pública hoje para Jacareí? Se a gente quer prosperar, desenvolver, a gente tem que ter segurança para poder atrair empresa, para que a gente dê garantir o bem-estar das famílias de bem da nossa cidade, dos empresários, dos comerciantes. Então, por isso eu escolhi o Coronel Helder. O Coronel Helder comandou o BAEP de São José. Foi da Rota? Foi da Rota? Foi da Rota. Comandou o BAEP de São José por muitos anos e ficou 15 anos como o comandante do batalhão aqui da Polícia Militar.
E a gente entende que segurança pública se faz integrando as forças do governo do estado com as forças do município. O município tem que fazer a nossa parte. Nós tivemos no ano passado um dado muito triste. Enquanto São José dos Campos diminuiu em 4% o índice de homicídio, nós aumentamos aqui em Jacareí em 84%. 84%? A gente vê, o município não faz a parte dele. Tem só 121 câmeras do COI e parece que aí tem umas 40 funcionando. Segurança, o Isaías, ele largou a cidade. O que acontece? A gente começa a absorver os bandidos de outro lugar. Você vê o rapaz que assaltou a farmácia ali no Jardim das Indústrias lá e acabou até abusando da funcionária da farmácia? Sim. Ele era de São José dos Campos. Quando você encontra dificuldade para cometer crime em São José dos Campos, a gente começa a receber essa bandidagem aqui em Jacareí. Segurança pública para nós vai ser para frente e a polícia e nós vamos estar do lado aí dos nossos guardas municipais, aproximar os convênios com o governo do estado para que a gente tenha uma cidade mais segura. Legal. Eu perguntei da rota porque eu acompanho, né, alguns policiais, eu luto jiu-jitsu e é uma grande parte da parte da segurança, né? Tanto policial, civil, militar, vigilantes também. A galera gosta de defesa pessoal, artes marciais, e a gente acaba conhecendo bastante pessoas dessa área. E assim, é legal porque... É legal não, é interessante, né? O pessoal da rota ele tem uma outra visão e vai trazer mais segurança para a população. E assim, você pode falar um pouquinho mais em relação a isso? Você falou que 80% o risco aumentou, quer dizer? Esses são dados estatísticos da segurança pública do estado de São Paulo, tá? Da Secretaria de Segurança. Nós estamos numa das regiões mais violentas do estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba. Sim. Mas tem cidades que têm ido na contramão do crime. São José dos Campos é um exemplo. Diminuiu o roubo de carro, diminuiu o índice de homicídios. Então, enquanto São José nós tivemos uma queda de 4,13% no número de homicídios, nós tivemos um aumento em Jacareí de 84%. Caramba! Olha a diferença. Então, a gente tem que fazer políticas públicas com gente técnica, capacitada, à frente das secretarias aí, para que a gente traga aí um resultado assertivo para a população. Polícia, no nosso mandato, vai ser para frente. E nós vamos estar sempre do lado do guarda municipal. Tanto que nosso plano de governo está lá que nós vamos oferecer assistência jurídica para os nossos guardas. Porque o que acontece? Às vezes, o guarda hoje ganha 3, 4 mil reais por mês, ele vai fazer uma ação e fala, puxa, mas eu posso tomar um processo. O cara, às vezes, até sem razão, a defensoria processa o cara que foi abordado o processo, ele, puxa, vou tomar um processo, vou gastar 10 mil de advogado. E às vezes você sabe como é que é. Às vezes ele vai tirar o pé. Não, o poder público vai estar do lado dos guardas para fazer sempre aquilo que é certo. Sim, isso que eu ia perguntar. Inclusive, eu tenho anotado aqui que Jacareí é considerada uma das regiões mais violentas aqui, né, da região do Vale. E qual a intenção, o auxílio, a ajuda para a polícia militar e a civil? Então você já falou isso aí relacionado ao guarda civil, né? De poder Nós amparar... temos que integrar as forças de segurança do governo do estado com a municipal. E como funciona isso? A gente não está falando só de polícia, mas o serviço de inteligência. Por isso que a cidade tem... Hoje você combate o crime com inteligência. Então a cidade ela tem que ser monitorada, a gente tem que interligar, ampliar, através de aumentar as câmaras, o acesso do governo do estado de São Paulo tem um sistema que chama Detecta, que ele vai fazendo as leituras de placas, não para multar, mas para que a gente veja carros que estão roubados, para que a polícia tenha uma ação mais assertiva. Vou dar uma explicação para você, você vai entender qual a diferença da tecnologia, como era feito no passado. Uma blitz. Por que hoje você quase não vê blitz? Porque o cara ia parando os carros de forma aleatória. Ele olhava, puxa, vou parar aquele. É suspeito, eu vou parar. Vou parar. E às vezes o bandido passava. Com o sistema Detecta, não. A câmera vai lendo as placas e você já sabe quem está com documento atrasado ou está sendo procurado, ou carro roubado, tudo. E essas câmeras têm até reconhecimento facial.
Então você vai andando na cidade e elas vão lendo o seu rosto para ver se você está procurado ou não pela justiça. É nesse sentido da modernidade, do desenvolvimento, que a gente vai, com tecnologia, que nós vamos combater o crime aqui em Jacareí. E é interessante isso aí, porque hoje a tecnologia, a inteligência artificial, ela, poxa, desenvolveu demais, e você consegue colocar um sistema hoje que você consegue verificar a placa, rosto também ali, e é interessante para nós, né, que mora aqui, que trabalha aqui na região, ter mais segurança. E você falou que essas câmeras têm umas 140, mas não estão funcionando? São 121 câmeras, 121. Mas tem menos de 40 funcionando. Sério? Sério. E o que foi isso? Por que aconteceu isso? Largaram, deixaram? Largaram, não fizeram a manutenção. Porque eu lembro que quando falaram, desculpa te cortar, sobre essas câmeras, eu lembro que quando lançaram, quando falaram delas, fizeram uma baita propaganda. E aí, um exemplo, a minha mãe, ela mora no Jardim do Vale, e assim, pessoas mais velhas, elas sempre têm um pouco mais de receio, falar, sabe mais, né, tá acontecendo, perigoso. E na época que foi lançado isso aí, ela ficou feliz, falou assim, nossa, agora essas câmeras aí vai filmar, vai ver aqui ali, mas parece que nada mudou, mudou, ao meu ver, assim. A gente tinha que sempre caminhar para frente, né? Esse é um governo que caminha para o lado ou para trás, né? Ele não prospecta a cidade para o futuro. Então o contrato já começou errado. Que as câmeras são do município e tem uma empresa que faz a manutenção dessas câmeras. Daí vence licitação, você tem que fazer de novo, tem que fazer diferente. As câmeras, manutenção, tem que ser tudo responsabilidade da empresa e você tem que pagar o uso por hora de cada câmera. Então, a câmera ela solta um relatório de quantas horas ela ficou funcionando efetivamente. Então, se estraga, a empresa vai ter o interesse de fazer essa manutenção de forma mais breve possível para voltar a receber o dinheiro. É nesse sentido que a gente tem que fazer uma nova licitação para que aí sim a gente tenha um serviço de qualidade, um centro de operações integradas que realmente funcione no município. Hoje é só maquiagem. E é falho, então meio que não funciona para nada, né? Pelo que parece. É a impressão que a gente tem, porque esses dias mesmo a gente ouviu falar que teve algumas mortes aí pelo lado ali do Campo Grande ali e ninguém sabe de nada, ninguém vê nada. É igual essa que teve lá também da farmácia. Vários outros locais aí. Da farmácia conseguiram, até pelas câmeras da farmácia, conseguiram aí localizar os bandidos. E São José, como é muito monitorado. Mas aí é do local, né? E cruzou com o acesso do cara lá em São José dos Campos, consegue fazer o caminho para onde ele foi. E daí a polícia conseguiu aí ser mais assertiva e parece que o rapaz já está preso. Sim, mas a grande maioria, então, não está funcionando. Meio aqui que em Jacareí está tudo largado às traças. Uhum. Celso, Isaías largaram a cidade às traças. Cidade mal cuidada, com mato até no joelho, você vê as praças largadas, brinquedos quebrados, câmara quebrada, eles são desmanzelados, né? Como dizia minha mãe quando a gente era pequeno, não seja desmanzelado, não cuida com zelo da nossa cidade, né? Por isso eles não merecem mais continuar à frente dessa administração. Tá, e uma pergunta que eu fiz para alguns moradores, como eu te falei, eles falaram em relação ao asfalto, que tem vários pontos aqui da cidade, principalmente Califórnia, São João, que parece que não termina nunca, fica recapeando. Cara, o povo tá cansado disso aí. O que é isso aí? Contrato mal feito com empresa que presta um péssimo serviço. O SAI abre asfalto, o SAI vem, abre um buraco e a empresa que faz o remendo no asfalto é de péssima qualidade, não é fiscalizado, né? A gente cobra, o executivo não toma nenhuma providência, mas a cidade também, a gente tem uma cidade envelhecida aí com um asfalto antigo que a gente tem que buscar recurso de fora, junto ao governo do estado de São Paulo, recurso federal, para que a gente faça aí um grande recap em várias vias da cidade que realmente precisa. O Califórnia, onde você falou, tá um caos lá. Tá, inclusive tem um morador lá que mandou as fotos aqui. Cara, tá feio mesmo. Tá um caos. Sempre passo por ali, não é muito diferente de outros cantos da cidade, mas ali algumas regiões realmente está bem ruim. Aí entra naquele negócio, né, diretor? Você tá trabalhando o dia inteiro, vai embora, você pega aquele trânsito para chegar na Dutra ali também, que uma demora. Eu não entendo ali aquele pequeno espaço, aquela ruazinha ali que
parece que... Ali é uma obra cabe a CCR Nova Dutra. Da Dutra, né? Então, ali não tem responsabilidade da prefeitura, né? Então, isso a gente tem que isentar. Mas talvez não deveria deixar como estava, então... Mas aí eles não antes... conseguiam fazer as marginais do lado. Isso o município ele não consegue. Quem determina ali, tanto se eu quiser como prefeito fazer qualquer obra ali embaixo da Dutra, naquele raio, eu não posso. Tudo aquilo ali, quem determina a ação é a CCR Nova Dutra, né? Então... Depende deles. Depende deles, mas eu vi que a obra deu uma adiantada aí, eu acho que num breve espaço de tempo eles vão estar liberando. Sim, mas eu digo assim, a gente trabalha o dia inteiro, tá na corrida o dia inteiro. Aí você vai embora, todas as ruas, eu mesmo não gosto de passar pelo São João e nem Califórnia ali, eu tento evitar ao máximo, porque, parece trava que... tudo. Trava tudo. O trânsito é um grande desafio aqui na cidade. Principalmente aí nos horários de pico, na cidade, assim, tem uma geografia ruim, de ruas estreitas, você não tem muito para onde correr. Tem uma obra que seria mais importante para a gente aliviar um pouquinho lá no São João, e ela não foi feita, mais importante que a própria ponte, que era a ligação da Castelo Branco lá, fazer a ligação lá com a região da Esperança. Daí sim, você ia resolver onde é o viaduto torto, ali daquela região, ligar ela pelo meio da Vila Ita, ali a Avenida das Indústrias, para sair lá na Esperança. Essa obra, sim, ela teria um impacto positivo no trânsito da cidade. Não foi feito. Mas uma grande saída que nós vamos fazer é descentralizar a cidade. Nós vamos criar 3, 4 regiões e levar o desenvolvimento para essa região. Vou dar um exemplo de São José dos Campos. Bairro do Satélite. Quem mora no Satélite faz tudo no Satélite. Sim. Nós temos regiões extremamente populosas que a gente precisa levar o investimento. Jacareí é o contramão. Quem mora em qualquer região da cidade precisa fazer uma coisa, tem que vir para onde? Centro. Centro da cidade. Aí tumultua tudo. Daí tumultua tudo. A hora que a gente levar o desenvolvimento para os 3, 4 cantos da cidade aí, a gente vai ter aí um trânsito fluindo de uma maneira melhor. E falando nisso do desenvolvimento da cidade, a gente percebe que no Vila Branca ali tá crescendo, tá tendo um ecossistema legal ali, muita coisa boa ali. Parece até que é um pedaço de São José ali, ao meu ver, tá? Diego, eu vou falar assim, nada que foi feito ali, quase nada, foi o poder público que fez. Tudo ali, os malls que existem lá, as galerias, bonito pra caramba, é um ambiente diferenciado. Quem faz é a iniciativa privada. Por isso que eu disse para você há pouco, não existe melhor programa social do que a geração de emprego. Do que o incentivo a essas empresas. De vir empreender, construir aqui em Jacareí. É nesse sentido que a gente tem que tocar a cidade. O poder público tem que fazer aquilo que lhe cabe, cuidar da saúde, da segurança, da educação, e deixar as pessoas empreenderem. Por exemplo, a gente tem uma região tão esquecida aqui, que é a região oeste da cidade, lá do Imperial, Esperança, Igarapés, 1º de maio, 22 de abril. A população lá pouco tem. Não tem nada de desenvolvimento. Nós temos que fomentar o crescimento da cidade para aquele lado. Lá tem muita área. A hora que você começa, por exemplo, constrói um grande prédio, vai mais moradores, daí vai vir uma padaria melhor, um supermercado maior, tal. Daqui a pouco vem um banco, uma agência de correio. E é nesse sentido que a gente tem que levar a cidade. Sim, mas eu falo assim, eu sei que isso é uma iniciativa privado, né, e tal, e parecido com São José, porque é próximo São José também, e talvez ali fica mais perto da Dutra, você tem mais acesso à Dutra ali, e tal, mas... Diego, ali o Vila Branca só mostra o nosso potencial. Então é isso que eu quero dizer, o Jacareí tem um potencial enorme. Nós podemos fazer isso em vários lugar de Jacareí. Em vários cantos da cidade. É só o poder público parar de atrapalhar a vida de quem quer empreender e gerar emprego, né? É nesse sentido, volto a frisar, é nesse sentido que a gente tem que caminhar para a cidade. Nós temos que levar Jacareí para o futuro. Jacareí, infelizmente, está parado no tempo. Eu sempre brinco o seguinte, que não existe melhor esquina do Brasil que o Vale do Paraíba. Não tem região mais próspera, pode procurar qualquer região no Brasil, do que o Vale do Paraíba. E Jacareí é a porta de entrada. Eu já avisei o Anderson Felício que, quando for prefeito, vou parar tudo aqui. Então, é só uma porta de entrada, não vai mais uma empresa para eles aqui. Vai vir empresa para o Vale, vai parar aqui em Jacareí. Nós vamos para cima.
Legal, e Jacareí tem muita terra, tem muita coisa, tanto para a parte do agro também. Sim. Tem muito potencial mesmo. Inclusive, eu tenho uma pergunta aqui para você. Mudando um pouquinho de assunto aqui, os dados do CAGED mostram que Jacareí não gerou significativas oportunidades de emprego no último ano. Então, tá batendo isso junto com o que você está falando. Como o senhor vai resolver isso se for eleito? Então, quando a gente faz uma crítica, não é nada pessoal. A gente não está criticando a pessoa. A gente está criticando o modelo de gestão e a capacidade técnica que essas pessoas têm. Você pega aí a dupla, novamente, dupla Isaías e Celso Florencio. Poxa, nosso município caiu da posição de número 75 no ranking estadual da cidade de criação de emprego para de 276 no ano passado. Nós tivemos um saldo positivo de só 114 empregos num ano. A cidade criou um saldo positivo de média de menos de 10 empregos no mês. O Isaías botou gente desqualificada à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não pode. As pessoas, para servir, estarem lá, tem que entender que o secretário, os cargos de comissão são servidores públicos. Tem que fazer gestão, não politicagem. Dá cargo para politicagem para gente incapacitada. E o município paga a conta. E é isso que está acontecendo. E é esse modelo de administração, esse jeito de pensar, que nós temos que mudar para levar a nossa cidade para o caminho do futuro. Sim, tem que colocar pessoas capacitadas, né, em cada área, como você falou em relação à segurança, uma pessoa capacitada na área da saúde também. Inclusive, achei legal essa ideia do hospital, muito boa, um hospital municipal para Jacareí. E é triste de ver, né, o que foi levando, você falou 16 anos o PT que sangrou a cidade por 16 anos e o Isaías que parou a cidade no tempo por 8 anos. E aí você que está assistindo, eles são iguais. São candidatos com viés da esquerda. A esquerda não quer que você prospere. A esquerda não quer que você desenvolva. A esquerda quer que você fique dependente do Estado. E é esse ciclo vicioso que a nossa candidatura vai quebrar aqui em Jacareí. Bom, eu vejo assim que o PT está querendo voltar aí, o Hamilton está querendo voltar aí. Então, isso daí é bem complicado, né? O Hamilton, as pessoas precisam ter memória. Ele foi um péssimo prefeito. É isso que eu tô falando. Né? As pessoas têm que lembrar. Saúde na época do Hamilton era um caos. Na Santa Casa, eu trabalhava lá. Não tinha lençol, não tinha papel higiênico para pacientes, remédio superfaturado. Eu fiz 2 CPIs como vereador. Uma, nós apontamos o desvio de mais de R$1.200.000 na Fundação Prolar, que é a autarquia do município que constrói casas populares e faz legalização fundiária. Os caras desviaram R$1.200.000, nós provamos. Estão para ser preso agora, vai sair a sentença agora. E na Santa Casa, botou uma OS lá que desviou mais de 10 milhões, tem 12 milhões de reais que ninguém sabe para onde foi. Isso não pode voltar. Ver a população sem água, com essa porcaria de obra que eles fizeram de adutora, a gente não consegue entender. Era para colocar lá de cobre, de ferro fundido, né, que eles fazem um encanamento que dura aí 30, 40 anos, botaram uma porcaria aí de fibra de vidro, tá tudo as adutoras estourando agora. Não fizeram a obra de uma maneira adequada, não fiscalizaram. Então botaram um cano, um tipo de encanamento menos adequado, não colocaram as válvulas para aliviar a pressão de maneira adequada. E agora o que está acontecendo? Está tudo estourando. Então, estourou lá no Parque da Cidade, 4 dias sem água. Lá foi 2 vezes. Agora, ontem na região da Havan. Já é a 3ª, 4ª vez. Inclusive, Hamilton, você pode pedir música no Fantástico aí, de deixar a população sem água aqui no município de Jacareí. Cara, é uma atrás da outra. É uma cara de pau desse cara querer voltar a ser prefeito de Jacareí. E as pessoas não podem esconder. E a nossa cidade ela tem um viés de direita. A própria eleição, ela pontuou isso aqui. O presidente Bolsonaro teve 71% dos votos e o descondenado teve 29%. Né? A cidade é claramente uma cidade conservadora. E o Fala Mansa, ele está agora se escondendo descondenado, querendo colar na imagem do Geraldo Alckmin. Mas a gente não pode esquecer que dentro da coligação dele está aquele partido PSOL, que
prega liberação de maconha. O presidente, outro dia, estava pregando marcha da maconha, divulgando marcha da maconha, aborto, entre tantas atrocidades que nós cristãos não aceitamos. Por isso que eu sempre falo, Diego, o cristão ele tem que ser cristão a todo momento. No seu trabalho, quando ele exerce suas atividades de lazer, no seu convívio, escolher seus amigos que tenham aí os mesmos valores cristãos, e tem que ser cristão quando ele é cidadão, quando ele vota. Então, quem é cristão não pode votar em candidatos que defendem esse tipo de pauta. Olha como eles são iguais. Acabei de dizer, o Hamilton esconde, mas tem dentro da coligação dele o pessoal que, de novo, prega invasão, aborto, liberação de drogas, entre tantas outras coisas. O Celso Florencio, junto com o Isaías, fizeram uma praça aqui em Jacareí e deram o nome de Marielle Franco, que também defendia aborto, era do PSOL. Eles são tudo iguais. A gente vê 2 candidatos da esquerda, que o Celso está mentindo para a população, foi para o PL para tentar colar numa imagem de direita, porque sabe que a cidade tem esse viés que eu te falei, mas não tem essa ideologia. Então, eles são iguais. E a única candidatura que é capaz de quebrar esse ciclo vicioso aqui na cidade é a gente. E nós vamos bater o Celso no PL da Shopee e o candidato do PT, o Hamilton, que esconde o descondenado. Sim, você de Jacareí, você morador daqui, você precisa saber em quem você vai votar, em quem você vai confiar para comandar a nossa cidade como prefeito. É importante saber essas coisas porque muita gente não sabe, muita gente é enganada, às vezes por uma conversa fiada, por se passar, às vezes, de bonzinho, às vezes não responder certas coisas. E a população não pode ter medo de defender o que ela acredita e de perguntar também. Entendeu? Então eu agradeço você por vir aqui falar, abrir muitas informações, muitas coisas, muitas fake news que existem por aí, inclusive que você falou no começo, né? Que fizeram contra você. Existe realmente isso daí? Existe, inclusive tem uma mensagem que fala: uma mentira contada várias vezes ela se torna verdade, né? Mas a população, nós não podemos aceitar isso aí, tem que saber de fato quem é quem, entender e lembrar do que o que aconteceu no passado. Diego, vou até deixar um recado para vocês. Quer deixar esse recado na câmera? O hater, quando ele quer te cancelar, ele quer te deitar no caixão. E quer ficar velando o seu corpo lá. E só vai descansar quando o coveiro te enterrar. Mas se o morto levanta, não tem velório. E todas as vezes que tentarem me deitar no caixão, eu vou levantar e vai acabar o velório. Bom, você quer falar mais alguma coisa, Rodrigo? Algum recado para a população? O que a população de Jacareí hoje, o que os moradores podem esperar de você? Claro, você já falou bastante coisa do seu governo, mas assim, o que de fato eles podem esperar de você? Nós precisamos, para terminar, quero agradecer vocês aqui do Fala Vale Podcast. Mais uma vez, obrigado por esse convite. Dizer para o nosso povo de Jacareí que está na hora da gente mudar. Está na hora da gente fazer essa cidade prosperar, levar a nossa cidade para o futuro, dar oportunidade para os nossos jovens. E lógico, a gente tem 2 candidaturas que são iguais, do Hamilton e do Celso Florencio. A única candidatura que é capaz de quebrar esse ciclo vicioso aqui em Jacareí é a nossa. Uma das coisas também que eu queria frisar aqui é como a gente pode prosperar na cidade, dessa proximidade que eu tenho com o governo do estado de São Paulo. Sou muito amigo, meu amigo particular, o Felício Ramute, que era prefeito de São José dos Campos, hoje é o nosso vice-governador, e também com o nosso governador Tarcísio. A nossa candidatura vai reproduzir aqui em Jacareí a dobradinha do governo do estado, entre o Tarcísio e entre o Felício, do PSD com os republicanos. Essa é a chance da gente ter aí um vice-governador, um governador próximo de Jacareí, para que a gente possa trazer mais investimentos para a nossa cidade. Legal, e eles fizeram um bom trabalho, né? Estão fazendo. Né? Para você ter uma ideia, a gente não tinha liberado de CDHU, construção de casas populares pelo governo do estado, há mais de 25 anos, que não era liberado uma unidade aqui em Jacareí. O pessoal lá dos predinhos do Campo Grande, eles não tinham as escrituras dos apartamentos. Né? Foi que o Tarcísio veio aqui para entregar, em pouco tempo, o governador Tarcísio, ele liberou
essas escrituras para essa população que esperava 25 anos, foram mais de 700 escrituras, títulos. E a gente articulou junto ao governo do estado de São Paulo a construção de 228 moradias do CDHU aqui em Jacareí, para a gente possa atender toda essa população que hoje está de auxílio aluguel, porque estava morando em área de risco. A gente vai dar uma moradia decente para essas pessoas. Serão 200 casas para essas pessoas e mais 28 casas para a gente atender a melhor idade. Aqueles nossos idosos que às vezes não têm para onde ir, eles vão ter aí um conforto, o governo do estado vai dar um conforto para eles no final de vida. Show de bola. Ó, muito interessante, gostei demais de te conhecer, de conversar com você. Diego, obrigado aí. Eu agradeço você pelo tempo, aí. Pela conversa, por esclarecer algumas coisas também aqui pra gente. Muito obrigado. Estou à disposição. Nós somos coração aberto, sempre desse jeito nosso de sinceridade, falar a verdade para a população, assim, sempre olho no olho, e eu tenho certeza que a gente vai abrir o olho de muita gente. Vamos mostrar quem quer quem nessa eleição. Show de bola. Agradeço mesmo, viu? Pessoal, quem nos assiste aí até o final desse podcast, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou até alguma crítica também, pode deixar nos comentários. A gente vai fazer questão de te responder. Tá bom? Encerramos aí mais um podcast, um Fala Vale aqui com Rodrigo, pré-candidato a prefeito, Rodrigo Salomão. E se você quiser saber mais sobre ele, saber mais sobre o plano de governo dele, a história dele, deixa o seu Instagram aqui pra gente, onde eles podem te encontrar. Para quem a gente não segue a gente ainda nas redes sociais, fica esse convite aí, é dr.Rodrigo Salomão. dr.Rodrigo Salomão, Dr.Rodrigo Salomão, essa é a rede social dele. E sucesso nessa sua trajetória. E agradecemos a todos os convidados aqui também. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira colocar aí, ou podemos encerrar por aqui? Show de bola. Rodrigo. Tiagão, doutor, muito obrigado. Tamo junto aí. Gostei obrigado, de falar viu? com você. Tá bem.